Nós podemos viver sem tudo. Tudo, Pai, é fundamental, mas só a Tua presença é essencial. Tudo é importante, mas só a Tua presença é inegociável. Abraça-me com os Teus braços de amor. Abraça-me com os Teus braços de amor. Se há algo que Deus está restaurando, não é uma forma, mas é uma essência. Quando a palavra diz que Amós 9:11: levantarei o tabernáculo caído de Davi e repará-lo-ei das suas brechas, e o reconstruirei das suas ruínas. Fala sobre não uma forma, não é uma forma de cantar, não é sobre as canções antigas, não é sobre uma forma de se vestir, não é a forma de configuração dos templos, porque se fosse assim, ele iria restaurar o tabernáculo de Moisés. Foi o próprio Deus que deu as medidas. Só que fala sobre uma tenda, algo tão simples. Costumo dizer brincando que se a gente fosse se preocupar para a foto da segunda-feira lá no nosso Instagram, a gente iria querer congregar no de Moisés, porque o de Moisés era muito bonito. Só imaginar aquela cortina, aquele véu que separava do Santo dos Santos, cada querubim naquele, uau, a gente ia poder, como diz hoje em dia, é instagramável. Mas a tenda de Davi era só uma tenda. Só que a diferença é que todos tinham acesso. Ali voltava um ambiente do plano original. Deus não tem, para mim, não tem um plano A, B, C e D. Ele só tem um plano. Ele só tem uma vontade, que é boa, perfeita e agradável. O plano original de Deus é que todos sempre tivessem acesso à sua presença. É só voltarmos para o jardim antes do pecado. Ele vinha ao encontro de todos. Ele veio ao encontro de Adão e Eva. O foco não era o jardim, assim como o foco não é o templo feito por mãos. O foco não são as canções. O alvo da presença sou eu e você. O alvo do seu amor, o alvo da sua graça, somos nós, irmãos. Muitas vezes nós temos como alvo muitas coisas quando nós viemos aqui nos reunir. Porque como o pastor Beto estava falando, que realmente o culto ele começou, o culto ao Senhor, o culto em espírito e em verdade, ele começou quando um dia nós nos rendemos a Ele e declaramos que Ele é o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Ali o nosso culto a Ele iniciou, mas o ser humano, ele já nasceu no seu DNA, na sua essência, para adorar. O ser humano não escolhe adorar, ele escolhe a quem adorar. Mas nós não temos escolha. Não vou adorar. Não, até o ateu adora. O ateu raiz conhece Bíblia. O ateu Nutella não sabe o que está escrito em Salmos 23. Mas o que é raiz, porque para a gente refutar uma coisa, a gente tem que ter pelo menos entendimento daquilo que a gente está dizendo. Não creio. Como é que eu não posso? Não, eu não creio em quê? Em nada. Não, nem isso tem fundamento. E uma vez eu sempre, somente comentando, uma vez voltando com o pastor Luiz Hermínio de São Paulo, e vim ao lado de um senhor, e ali ele estava me dando uma aula de geografia, de história, e se estivesse numa faculdade de teologia, de seitas e heresias. E ele estava falando sobre os países que ele tinha acabado de vir, de um tempo, uma temporada na Europa. E ele comentando sobre os países que ele estava passando, que ele passou, que ele visitou.
ele ficou alguns meses em cada país, e foram muitos. E ele contando sobre os países, e consequentemente começou a falar sobre os deuses desses países, falando sobre a proliferação do islamismo. E ele fez a pergunta que, não pergunta isso. E aí, meu filho, o que você faz? O que você é? Falei, não, deixa isso para lá. E pergunta para esse aqui, porque o pastor Lizimir estava do outro lado. Eu falei, pastor, era tu que tinha que estar aqui agora. Eu falei, sou músico, sou pastor. Ele, você é pastor? Eu falei, e agora vai comer meu cérebro, né? E ali não, foi muito bom a conversa. E de verdade, estava sendo sim quando eu disse de uma aula, eu não estava falando de verdade mesmo. Eu até agradeci a ele depois. Só que conversa vai, conversa vem. De repente ele, depois dele saber o que eu fazia e quem eu era, e ele, não vou lembrar de tantos detalhes agora, até porque também não é o momento. E eu sei que teve um momento ali que eu agradeci a ele. Falei, muito obrigado por todo esse conhecimento, por compartilhar todo esse conhecimento. E para mim foi uma aula mesmo. E estava ele e a esposa dele, um casal de senhores. De repente eu falei assim, mas que o meu desejo é que todo esse conhecimento se transforme em revelação. Fala comigo, revelação. Aí ele, muito obrigado pelas palavras. Aí eu falei, sim, você lembra de Jesus com os seus discípulos? E aproveita aí e abre a sua Bíblia em Mateus 16, 13. E eu não precisei nem recitar para ele. Eu falei, eu lembro. Ele falou, eu lembro. Em Mateus 16, 13, né? Eu falei assim, esse aí isso é de verdade. E ele recitou, ele falou o versículo na hora. Não só deu a referência, como já leu. Ele já estava gravado. E estava lá, ó. Indo Jesus para os lados de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E ele na hora falou, quando Jesus pergunta para os seus discípulos quem ele era, eu falei, é isso mesmo. Falei, Senhor, eu creio que essa é a única diferença, é a única distância. É que todo esse conhecimento realmente se transforma em revelação. Aí quando eu falei isso, foi o único momento, pastor, que a esposa dele fez assim, ó. Eu falei, pronto, acertei. Aí não era eu, né, gente? É claro que é o Espírito Santo, né? Porque agora eu lembrei também. Há minutos atrás, anterior a isso, ele falou assim, dentro, né, do entendimento dele, dentro da crença dele, teve duas coisas que me chamou a atenção e uma que eu fiquei mais surpreso ainda. Eu estava já curioso, falei, o que ele vai se declarar, para quem ele crê, quem ele adora, qual a sua religião, qual a sua crença. Falei, como eu não vou perguntar isso, deixa. Aí ele falou duas coisas que para mim chamou muita atenção. Primeiro foi dentro vamos chamar da doideira. Não, porque nós somos, eu não vou lembrar de detalhes, eu sei que nós somos o pó das estrelas. Aquilo ficou, sabe? Eu falei, então vamos fazer de doido para ganhar o doido. Aí eu lembro que eu disse, muito obrigado pela tua fé. Eu falei, não, meu filho, mas eu não... não, isso foi depois dele falar assim, ó. Quando eu disse que eu era pastor, ele disse, mas porque eu sou ateu. Eu falei, rapaz, se fosse para apostar aqui, eu ia apostar, a última que eu ia apostar era essa. Depois de tudo aquilo que ele falou, de se declarar ateu, fala comigo, não basta informação, eu preciso de revelação. E aquilo, eu falei, como é que pode isso? Aí depois falei a questão de pastor, ele recitou o versículo, falei, essa é a diferença. É que mesmo aqueles que eram denominados discípulos, fala comigo, irmãos, discípulos, eles estavam todos os dias com Jesus. Todos os dias com Ele.
Eles eram chamados de discípulos, não eram chamados de frequentadores do culto de domingo. Eles eram reconhecidos, chamados por todos que passavam. Ei, você parece com ele. Ei, você fala como ele, Beto. Não, você é daquela turma lá. Ei, você ora como ele. Ei, você ressuscita mortos como ele. Não, aquele Jesus lá. Não, você cura enfermo como ele cura. Era isso que eles eram reconhecidos como discípulos. Não era a música que cantava. Não era a cor não era o que carregava debaixo de um braço. Não era. Era pelo poder, porque o evangelho é o poder de Deus. E eles foram enviados de 2 em 2 para preparar o caminho, não convidando alguém para um congresso, não convidando para a reunião de final de semana. É preparando o caminho, ressuscitando os mortos, curando os enfermos, pregando o evangelho, anunciando: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. A sua vida era uma carta, a sua vida era o próprio anúncio. Mas o que? As obras. Por isso que quando a gente abandona o primeiro amor, não é abandonar um sentimento, é abandonar as primeiras obras. É o sentimento que é aquecido pelas obras. E quando a gente realiza aquelas obras, a gente é mais aquecido. Então quando você ora por alguém é curado, meu Deus do céu, próximo. Quando você tem uma experiência de expulsar demônios, você já, pronto, a minha sombra agora já vai curar. A tua fé ela vai crescendo, porque é como um grão de mostarda, não? Porque é pequeno, é porque cresce, desenvolve. A gente foca por causa do tamanho, mas aqui não é o tamanho, é que mesmo pequeno ela desenvolve, ela cresce. Mas como que a fé cresce? Atuando, fazendo, exercendo, preparando o caminho. Então eles eram conhecidos por causa disso. Como que as pessoas têm reconhecido que nós somos discípulos? Será que é pela nossa lista do Spotify? Será que é por causa de um termo evangélico? Será porque de repente você soltou uma paz do Senhor na empresa e não era paz do Senhor, era bom dia? Ou você é crente, não sabia? Eu sou. Já tem 5, 10 anos que você trabalha lá. Mas o time de futebol as pessoas sabem qual é o nosso. Porque aí a gente não precisa anunciar. Sabe por quê? Porque a gente está transbordante. A medida de Deus, irmãos, para esses dias não basta estar cheio. Até porque a medida de Deus não é somente ser cheio. A medida de Deus ela é recalcada. Vamos lá, alto. Recalcada, sacudida e sabe por quê? Porque quando a gente está cheio, essa garrafa está cheia. Ela retém. Quando está cheio, a gente só retém. Aí a gente fica orgulhoso, soberbo. Mas quando está transbordando, irmão, ninguém é mais dono do mover. Onde você passa, pinga, respinga. Você não tem como controlar. Mas quando a gente está cheio, a gente controla. Eu controlo o quanto que eu... Não, você é legal, então eu vou despejar o tanto isso aqui. Não, isso aqui eu não gosto muito, então isso aqui... Quando é transbordante, você vai num lugar, eu não sei o nome dele, eu sei que ele... Eu não sei o nome dela, eu sei que eu fui curado. Eu não sei qual era a canção, eu sei que estava um ambiente de adoração, porque era transbordante. Ninguém tem nome, ninguém leva honra, ninguém leva glória, ninguém vai ter o selo do rio de Deus que vai fluir nos últimos dias. Ninguém vai ter uma patente do mover na família, na cidade, nas nações. Ninguém tem o nome do avivamento, é Jesus e ponto final. Mas é transbordante. Aí a gente vai sendo reconhecido. Você fala como ele, você perdoa como ele. Por quê? Porque eu conheço esse perdão aí. Porque também eu já fui perdoado por esse amor, eu conheço esse amor. E como a gente tem sido reconhecido como discípulo? E naquele dia ali, a gente não estava lutando para ver quem iria se dobrar diante de qual conhecimento. Porque o interesse em primeiro lugar não era meu. O interesse em primeiro lugar é daquele que
antes da fundação do mundo, o Cordeiro foi imolado. Antes de tudo que viesse a existir, ele já estava vindo ao meu e ao teu encontro. Depois aquilo se tornou visível no jardim do Éden. Agora aquilo se tornou visível, se tornou concreto. É isso que o Cordeiro ele já veio ao nosso encontro antes da fundação do mundo. Quando veio o jardim, quando veio Adão e Eva, o Pai só estava mostrando, isso daqui já está acontecendo antes de tudo isso aqui existir. Deus vindo ao encontro. E Deus não estava vindo ao encontro, o foco não era a estrutura do jardim, o foco não é a estrutura dos nossos templos, o foco não é a estrutura de um entendimento ou conhecimento. O foco é sempre relacionamento. Fala comigo, relacionamento. E relacionamento leva mais e mais a revelação. E quanto mais revelação, mais intimidade. Quanto mais intimidade, isso que daqui a pouco a gente vai falar mais. E naquele dia ali, só para terminar essa questão dessa história, desse testemunho, desse dia, ele, muito obrigado pelas suas palavras. Eu falei assim, e última coisa, obrigado pela tua fé. Eu falei, mas eu não disse que eu era ateu? Eu falei, sim, mas você tem fé? Porque para crer nisso tem que ter muita fé. E aí eu lembrei daquela história que somos o pó das estrelas. Muito obrigado porque você me mostrou o quanto que Deus realmente nos ama. Você me ajudou a ver um pouco mais profundo. Falei, por quê? Porque se isso que você crê aí é que nós somos o pó das estrelas, eu fico imaginando alguém que fez a estrela se tornar menor que um pó para vir abrir mão de sua glória só para dizer te amo. E você pode ouvir isso nessa manhã. Que às vezes a gente se sente tão nada, tão insignificante, tão ninguém me vê, ninguém me ouve, ninguém me abraça. Às vezes a gente ministra, né? A gente tem as nossas crises aqui em cima. Meu Deus do céu, cantei as mesmas músicas. Domingo que vem, aí vem alguém, canta a mesma coisa e o céu abre. Falei, pronto, a gente não é para ministrar mais, eu não subo mais ali. É o mesmo teclado, é o mesmo acorde, né? É o mesmo instrumento, mas, cara, era a mesma nota, eu fiz a mesma nota. E aí a gente usa um termo, né? A igreja não veio. A gente se sente, eu não vou mais ministrar, eu não vou mais cantar. Mas aquele fulano canta meia dúzia de canção, todo mundo. Aí a gente irmãos, todos nós aqui temos um nível de carência. Essa carência, ela só é preenchida e curada na presença. É só voltando a um lugar que nós somos restaurados, é no Pai, não é num lugar geográfico. Ele estando naquele local geográfico, isso, onde 2 ou 3 estão, ele está aqui. Tem mais de 2 ou 3 aqui. Então é um ambiente de cura, de libertação, de salvação, de avivamento, de arrependimento, de intimidade, é tudo. Por quê? Porque Ele é tudo. Imaginar que, esquecendo agora qualquer teoria humana, qualquer entendimento humano, mas é relembrar que a cada manhã, a cada dia, aquele plano original ainda permanece. Deus vir ao nosso encontro. E esse encontro, ele não gera somente uma revelação de quem Ele é, mas aí no restante do versículo, vamos lá, coloca por favor o 14. Mateus 16, 14. E eles responderam, dizem que você é João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Essa pergunta, ela não vai ser respondida pelo tanto de anos que nós temos de membresia de igreja local.
Mas essa pergunta ela é só conhecida para aqueles que conhecem Mateus 6,6. E quando orares, entra no teu aposento, e fechando a porta, o Pai que está no secreto. Isso não fala somente de um local físico, não é somente o literal do quarto, mas é o que aponta ao quarto. O quarto não é qualquer pessoa que entra no teu quarto, não é verdade? As mulheres, a maioria das mulheres, que a gente, o homem, não é muito... Não, senta do meu lado dessa cama com essa roupa suja do trabalho, vai tirar essa roupa. E aí tem lugar que às vezes você chega desavisado e você tem ali criança, aí leva o cachorro, aí de repente, ô pastor, cheguei. Ô irmão, peraí, só um minuto. Aí você ouve uma porta batendo lá dentro. Irmão, qual é a porta que bateu? Não foi a da cozinha, não foi a do banheiro, foi a do quarto. E não foi qualquer quarto, foi o teu quarto. Sabe por quê? Porque ali não é qualquer um que entra. E não é de qualquer maneira que a gente vai estar num ambiente de descanso e de intimidade. Quando a Bíblia fala que nós somos assentados com Cristo nas regiões celestiais, nós estamos num lugar de governo e descanso. Porque quando você está assentado, aí através de Cristo, assentado com Cristo nas regiões celestiais, e Ele está à destra de Deus Pai, aquele que está sentado no trono, você está num ambiente de governo e de intimidade e de descanso, porque é à destra de Deus Pai, intimidade, assentado, um local que você está agora, você está descansando, você está numa postura de descanso, mas ao mesmo tempo é somente quem se assenta nesse trono é quem tem governo, é quem governa. Por isso que onde tem adoração tem trono, onde tem trono tem governo, e é o governo daquele que está sentado no trono. Então nós temos dado adoração. Eu não estou falando o quanto que você tem cantado, eu estou dizendo o quanto que a gente tem restaurado o altar a partir do lar. Porque a adoração não depende de música. Quando a gente vai na lei da primeira menção, lá quando Abraão, tá certo, Abraão vai sacrificar Isaac, ele não foi cantar, ele não foi dançar, mas ele diz aos seus servos: ficai-vos aqui, porque depois de havermos adorado. Ele não levou instrumento, ele não levou Miriam para fazer fundir musical, ele simplesmente foi ofertar, ele foi sacrificar. Então a essência da adoração não é canções, é sacrifício, é oferta, é entrega. Se tem um segredo na adoração, não é o quanto a gente canta, mas é o quanto a gente se rende enquanto canta. Às vezes a gente pode passar 30 minutos cantando, mas nem 1 minuto se rendendo. Às vezes a gente pode passar horas cantando, mas nem 1 minuto se rendendo. Mas é o quanto a gente se rende. O quanto a gente se rende em adoração, a gente acessa um lugar de Romanos 12, ó profundidade das riquezas. Riquezas de Deus estão em lugares profundos. E muitas vezes a gente se mantém em lugares rasos, lugares de águas nos artelhos. É somente um ambiente musical que quando a música para a gente não sabe mais o que fazer. A gente depende da performance dos cantores e músicos. Porque se a gente para, parece que a igreja para. É porque está água nos artelhos. É só um ambiente musical. É porque a gente não sabe responder o que dizeres quem eu sou. É porque a gente ainda está conduzido por uma informação que uma letra projetada, uma informação de acordes, uma informação de audiovisual, uma informação de uma luz mais baixa, porque ali eu me sinto mais íntimo, eu me sinto mais confortável. A questão não é o quanto que a luz, se tem luz ou se não tem. A questão é saber responder quem Ele é. Quem sabe responder quem Ele é, quando a música para, sabe o que fazer quando ela para. Quem sabe responder quem Ele é, não depende de ninguém daqui de cima. Por quê? Porque os olhos não estão para quem está acima da plataforma. Os olhos estão para quem está assentado no trono. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele é o motivo, irmãos, de levantar as mãos. É por isso que o sumo sacerdote levantava as mãos antes de ir no Santo dos Santos, porque ele oferecia um sacrifício. Ele confessava pecado, ele confessava o seu pecado e o pecado do povo. Ao confessar, ele levantava as mãos. Aqui ele estava o quê? Se rendendo. Fala comigo, se rendendo.
Então, antes de entrar num ambiente de intimidade, havia uma rendição. O tabernáculo de Moisés não existe mais. A essência do tabernáculo de Davi não vai ter véu. Mas o véu se rasgou, mas os princípios e valores não. Ele ainda é santo. E ainda um ambiente de adoração é feito de filhos. Mas fala comigo, adoração em espírito e em verdade. Porque todo ser humano adora. Mas somente quem tem a revelação de quem ele é, pode adorar em espírito e em verdade. Por quê? Porque é quem está procurando. Não é Deus na sua faceta de criador. Não é Deus na sua faceta de Jeová Rafá, Jirê, Jeová Sabaô, Deus da guerra. Não, é Pai. Porque é o Pai que procura. E quando o Pai encontra, ele encontra os? Fala mais alto, os? Alguns adoradores, outros filhos. São filhos. Porque aqui o foco não é a adoração. O foco é a paternidade. Só que quem somente sabe que Deus é Pai? Quem teve os olhos abertos. E em Zacarias 12:10 fala que sobre a casa de Davi, os habitantes de Jerusalém derramariam o espírito de graça e súplicas, e olharão aquele a quem traspassaram. Por quê? Porque naquele dia era só um perturbador. Mata ele. Para que tem que matar? Sei lá, está todo mundo dizendo mata ele. Então mata. Crucifica, mas por quê? A voz do povo. Mas quem de repente tem a revelação, meu Deus, a gente crucificou o Rei da Glória. É porque sobre a casa de Davi, os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e súplica, quebrantamento e arrependimento. Só o Espírito Santo abre os nossos olhos e tira a cegueira, abre os nossos ouvidos, tira a nossa surdez, para que a gente não seja um povo como o Salmo 115, tem olhos mas não vê. Quem aqui já teve a experiência de, num evangelismo, com Bíblia, de abrir a palavra, de você ter uma liberdade com aquela pessoa, dizer, não, mas lê aqui comigo. Não, mas está escrito, não sou eu que acho. Não é a minha religião, não é o meu pastor, é a Bíblia que está dizendo que isso deve fazer. Ou é a Bíblia que está dizendo que isso não pode fazer. E mesmo assim a pessoa, vamos ver, ela não se rendeu aquele dia. Quantos aqui já tiveram essa experiência? Irmãos, é horrível, não é? Você se sente assim, meu Deus, eu sou o pior pecador, porque até com a Bíblia ela não entendeu. Sabe por quê? Porque tem olhos e não vê, tem ouvidos, mas não ouvem. É Salmo 115. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Som nenhum lhe sai da garganta. Salmo 115, verso 8. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem enquanto neles confiam. Nós estamos numa geração de Salmos 115, irmãos, que tem que desenhar nesses dias. O negócio tem quase que desenhar. Mas pode desenhar. Se não houver arrependimento e quebrantamento, o Espírito de graça e súplicas é uma obra do Espírito Santo. Você pode botar regras, você pode ler, você pode colocar, você pode falar, você pode mostrar, você pode cantar, você pode pregar. Só que o Evangelho, ele não é uma performance, o Evangelho é o poder de Deus. Só que até mesmo os nossos cultos estão virando mais um ambiente performático do que um ambiente da presença. Tudo está mais difícil. Está mais difícil até às vezes de conduzir uma liturgia, porque tem que ser tudo milimetricamente. Pronto, agora falei em línguas. Tudo conduzido, pensado. Eu não estou dizendo que tem que ser de qualquer maneira. Eu não estou dizendo que a gente não possa se organizar e planejar. E quando o pastor Beto subir, quem vai entregar o microfone? Não é sobre não ter ordem, não é sobre não planejar, porque a culpa nunca foi da árvore do jardim. Não foi a figueira que saiu correndo atrás de Adão e Eva. Tá
vendo? Tem que cortar essas figueiras, porque se não tivesse figueira, não ia ter a folha de figueira. Se não tivesse a folha de figueira, eles não iam pegar e esconder, eles iam pegar outra coisa, irmão. Ia ser a folha da bananeira. Então corta a bananeira. Ah, não, porque os bancos são de madeira, lembra disso? Quando trocar o banco de madeira e botar a cadeira de plástico, Deus vem. Não, quando tirar aqueles piano velho do canto da igreja e botar um teclado, aí você vai ver, meu irmão, a unção fluir. A gente trocou os bancos. Está faltando agora tirar o terno. Coloca uma calça jeans, pastor, uma camisa mais... Você vai ver como é que... A gente mudou de roupa. Está faltando agora as cores de parede. Fui numa igreja, irmã. A parede era preta, tinha fumaça. A gente já pintou o fundo da parede. Está faltando as músicas. Não, está faltando só o Gladson chegar. Quando ele chegar, o Gladson já chegou. Só está faltando... O que está faltando mais, irmãos? O que está faltando são os nossos olhos serem abertos. O que está faltando é termos novamente uma coisa, peço ao Senhor. Só que para buscar uma coisa tem que ansiar por essa coisa. Não tem como dizer, vem Jesus. Não tem como ansiar por uma presença que a gente não conhece. Aí a gente vai buscar tantas outras coisas, vai botar culpa. Não, a culpa foi da mulher, a culpa foi da serpente. Irmãos, a culpa é nossa. Só quero corrigir. Eu quero tirar a palavra culpa. A responsabilidade é nossa. Porque quem acusa como culpa é Satanás. Mas Deus nos dá governo, Ele nos dá autoridade, automaticamente nos dá responsabilidade. O que está faltando é sabermos responder àquilo que Jesus perguntou para os seus discípulos: o que você tem a dizer ao meu respeito? Por quê? Abra comigo em Gênesis 1, no versículo 27. E depois a gente volta lá para Mateus. No versículo 27, Deus diz que e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. 29. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Vai no 27, por favor. Fala comigo, essência. O 27 é sobre a nossa essência, sobre a nossa identidade. Preste atenção. Se eu te perguntasse agora, por que você é abençoado? Eu acho que você ia fazer uma lista agora de coisas. Qual foi a tua primeira resposta? O número 1, porque eu sou abençoado. Número 1, por causa disso. Vamos ver se eu sou profeta, hein? Não precisa levantar a mão não, mas se quiser fica à vontade. Quantos que de repente já logo pensou, porque eu tenho, porque eu faço, etc. Porque eu tenho, etc. Ah, porque eu tenho saúde. Ah, porque eu estou respirando. Ah, porque eu tenho a minha casa. Porque eu tenho minha família. Porque eu tenho um ministério. Porque, na luz da palavra, bênção não é sobre o que a gente tem ou faz. No versículo 28, no original, não existe essa divisão de versículos que a gente está fazendo aqui agora. A leitura seria uma só. Não tem, porque implicitamente, quando a gente olha para o 28 e a gente está vendo, e Deus abençoou, automaticamente eu penso o quê? Por que abençoou? Porque eles eram férteis. Eles são abençoados porque eles multiplicam. Então, condicionalmente, alguns
pegaram ministros, pastores e fizeram o que na teologia chama de exegese, de pegar uma parte de um versículo ou de um texto, de usar para aquilo que a gente bem entende. E a gente começou a aprender o que? Nos últimos 25 anos, principalmente o Brasil, de que bênção de Deus é o quanto a gente multiplica, de que bênção de Deus é o quanto a gente faz, de que bênção de Deus é, eita, Deus está te abençoando, hein? Por quê? Está trocando de carro todo ano? Tá, e quem anda de bicicleta? E agora Deus está bombando o teu ministério, hein? Por quê? Rapaz, toda semana você está aí ministrando, está aí nas nações, Deus está abençoando o Reuel aí, por quê? Está viajando sem um exermínio. Tá, e a pessoa que ela está ali gerando no quarto, e às vezes não é nem convidado, não tem nem espaço ainda para ministrar na escala do domingo à noite de uma igreja local. Não estou falando nem aqui do Mevan, estou dizendo naquela igreja que a gente, de repente, se for convidado, Gladys, logo hoje, cara, eu lembrei que hoje eu tenho que estar com a minha família. A gente pode até, a família usa algo certo, mas semana que vem estamos juntos, tá? Porque semana que vem eu sei que ele vai ministrar no Mevan, né? Aí você vai ter uma câmera lá, vai ter uau. Aí a gente condicionou a bênção de Deus, que bênção de Deus é ter o melhor, de que bênção de Deus é ter mais do que o meu irmão, de que bênção de Deus é ter mais visibilidade do que ele, de que bênção de Deus é comparar, vamos ver quantos views tem a minha canção e a música dele. Deus está me abençoando, mas Adriana, a tua canção ainda vai chegar lá, porque quando você chegar aqui, cara, aí... Só que aqui a palavra não está dizendo nada disso, ela não está condicionando ao versículo 28. A palavra diz que começa Deus abençoou, porque que eles são abençoados. Volta no 27, por favor, porque isso tem que ser visível. Por quê? Porque agora eles são a imagem e semelhança. É o cara que é dono do avião, mas é aquele que anda de bicicleta. Os dois têm o meu coração, os dois são a minha imagem, os dois são a minha semelhança, ambos são abençoados. Eu não estou dizendo aqui implicitamente que você não pode almejar pelas melhores coisas. Eu não estou falando que você não pode se organizar e querer trabalhar e querer se organizar para ser milionário, trilionário, seja lá o que for, irmão. A questão é que a gente continue sendo a imagem e semelhança. Está crescendo, está tendo visibilidade, está tendo fama, está tendo... Nosso pastor nos ensina isso aqui, que o problema não é nós termos visibilidade, seja financeira ou seja de uma imagem, mas é ainda não perder o propósito. Porque se tem um segredo, por conta do que eu vejo, e vocês sabem, todos sabem aqui, desses últimos 8 anos, 6,5 deles foram viajando e dando ao lado do pastor Luiz Hermínio sempre. E se eu vejo tantos homens que Deus me deu o privilégio, a oportunidade de estar tão junto, e óbvio ao nosso pastor aqui, é Salmos 24, olhar para a vida desses caras e ver Salmos 24, quem subirá e quem permanecerá, e como que ele consegue permanecer. A resposta já está ali. A Bíblia é um conjunto de livros e cartas e epístolas, e que ela não é muito de receita, porque é um Deus de relacionamento. A gente não é robô. Lê, faz isso que vai dar certo. Não, vem, tá comigo que vai dar certo. Mas tem poucas receitas. Uma delas é quando a palavra diz que e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus, ali é uma receita. Faz isso que eu vou curar. Faz isso que eu vou sarar a nação. Faz isso que vai ter avivamento. Faz isso que vai ter alinhamento. Faz isso que... Mas é fazer o quê? Se arrepender, orar. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Agora, Salmos 24 também ali tem uma receita. Porque não basta somente subir. Quem vai permanecer? Porque para subir, e tem muitas frases hoje de Instagram aí, né?
para chegar à mesa é isso, mas para permanecer é aquilo. Sem muito floreio, mas o que a palavra estava falando, que aqueles que têm mãos limpas e coração puro, todo mundo começa com mãos limpas e coração puro, mas na caminhada o coração vai negociando, aí as mãos vão ficando sujas. Mas a palavra também dá um outro, se a gente pode chamar de receita isso aqui. Então, as mãos não estão mais limpas, o coração não está mais puro, então volta onde caiu. Volta lá. É o que a gente estava ontem falando com o Davi, irmão do pastor Beto. Pastor Davi está nos Estados Unidos, ele deu uma palavra, a gente estava falando. Eu falei, Davi, isso aí, fica tranquilo, não vai trazer, tipo, uau, não vai trazer assim, volta para as veredas antigas. Veredas antigas, irmãos, não é só um seminário para casais. Veredas antigas é um lugar onde a gente vai e volta e vê aquilo que foi estabelecido, fincado, como base. E a gente olha para Jesus, aquele que abriu a primeira vereda. Ele é o caminho, Ele é a vereda. Volta para Ele que a gente volta. Lembra disso aqui? Você lembra daquele? Aí Deus vai te lembrar. Por quê? Porque fica uma pergunta para nós aqui. O que nós estamos multiplicando? Porque agora, bênção de Deus não é sobre... vamos lá para o 28, por favor. Gênesis 1, 28. Não é sobre ser fértil. Não é sobre multiplicar. E ser fértil e multiplicar, olha, eu vou te falar, um povo que entende muito sobre isso é o muçulmano, hein? Esses fazem filhos com propósito. O entendimento, se a gente pode chamar o entendimento sacerdotal de um muçulmano, cara, é muito claro. Assim como na antiga aliança, quem nascia na tribo de Levi já tinha um destino, tu vai ser sumo sacerdote. Por quê? Porque tu é levita. Por que é levita? Porque nasceu na tribo de Levi, não é porque canta e toca. Por isso que na nova aliança não existe mais levita. Na nova aliança agora existe um sacerdócio real. Então a tribo de Levi acabou, mas o sacerdócio não, ele se expandiu agora. Ele não extinguiu, ele se expandiu. Agora todo cristão é um sacerdote. Fala comigo, todo cristão é um sacerdote. Então nós somos sacerdotes, nós temos acesso, nós temos autoridade e poder. Agora o que nós estamos... Então o muçulmano entende muito bem isso. Por quê? Porque o destino sacerdotal daquela criança é ser um homem bomba. E é muito focado. Agora hoje em dia a gente, cristãos, em muitas mesas, nos lugares que a gente senta e vai, conversa e ouve, e a gente está nos últimos dias com medo de ter filhos, abrindo mão de ter filhos para ser pai de pet. A gente está esquecendo quem nós somos. Só que nós somente iremos voltar para um lugar de autoridade quando nós voltarmos os nossos olhos a Ele. Porque somente somos por causa daquele que é. Porque Ele é, eu sou. E o que nós estamos multiplicando? Os nossos encontros, os nossos cultos coletivos, o que a Bíblia diz para que a gente possa multiplicar. Agora não é somente no sentido literal, até porque a Bíblia diz para que a gente possa também fazer discípulos à imagem de Jesus. E o que nós estamos multiplicando? Sujeitai a terra, só uma coisa simples, não é legalismo não. Mas a gente... Sujeitar é a terra, mas a gente está sendo sujeito pela terra. Nós estamos sendo sujeitados por questões muito rasas. A gente é sujeitado por canções. Quando canta aquela que a gente gosta, uau, vamos lá, glória a Deus. Mas quando não canta aquela que a gente gosta, vou ver o que está aqui, o que está acontecendo. Quando voltar a música que eu gosto, a gente está sendo sujeito pela performance dos músicos. E se não há um comando daqui, a gente não sabe ouvir o comando que vem do alto. A gente está sendo muitas vezes sujeito pela sendo sujeitados por um ambiente só litúrgico. Mas agora é a hora. Agora cadê os avisos? Mas era o aviso, era para subir. Já passou 5 minutos. Agora é hora de fazer isso. Agora. E aí Cristo deixa de ser o centro. E aí os nossos esquemas
litúrgicos, religiosos, os nossos, para nós também aqui em cima, os nossos também esquemas musicais, vamos lá, vamos para os esquemas, está falando de esquema, vamos para o esquema, né? Aquele timbrezinho, né, que agora sim Jesus chegou, que agora eu estou sentindo, mas de repente some, sumiu o esquema. Irmãos, não é um esquema, é um caminho, é uma verdade, é uma vida. A gente pode pintar a parede de preto, de branco, de rosa, de azul, de amarelo, pode colocar a luz, pode colocar todos os efeitos, ainda sempre será pela cruz, ainda sempre será por um ambiente de revelação. Só que muitas vezes nós estamos multiplicando somente uma vida religiosa e não uma vida de intimidade. Só que para isso, vamos voltar lá para Mateus 16, 13. Para isso nós precisamos voltar os nossos olhos e saber responder isso. Se Jesus estivesse com esse microfone agora, e nesse ambiente aqui, ele não estava num ambiente religioso, num ambiente eclesiástico, ele estava no dia a dia, num ambiente comum, é onde Deus quer se revelar, é no ambiente comum, é no dia a dia. Eu sempre fico pensando, era para ter ali uma disputa. Eu falei mais alto, fui eu, não, foi o Gladys, foi o Beto, fui eu, Jesus. Todos souberam responder o que dizem por aí. Todos souberam responder, ele é poderoso, porque eu lembro de uma música que o Adriano cantou e falava, poderoso Deus, então ele é poderoso. Ok, mas qual é a experiência que você tem desse poder agora na tua vida? Deixa eu lembrar aqui, não sei dizer, eu lembro que ele vai na frente, Deus vai na frente, ele abre caminho, porque teve uma música, eu lembro que ele é tremendo, porque eu fui no encontro e todo mundo ficou gritando que ele é tremendo. Eu lembro, eu vi uma camisa, eu passei na frente de uma igreja e fala que ele salva, ele cura, tudo isso ainda é informação. Eu estou falando do toque. Eu estou falando do cheiro, meu irmão. O som tu ouve de longe, cara, mas o cheiro tu só sente de perto. Tem um nível de adoração, tem um nível de louvor, tem um nível de intensidade que até de longe tu discerne. Mas tem um lugar de intimidade na adoração que só de perto. Porque Deus também, Ele não ouve somente adoração. Ele inala a adoração. Ele sente um cheiro suave. Às vezes não é suave. Quem vos requereu somente pisar os atos do Senhor? Porque quando estendeis as mãos, eu acho que é Isaías 60. Como diz o pastor, está na Bíblia, né? Sei que está em Isaías. Porque quando estendeis as vossas mãos, estão cheias de sangue. Porque não tem esquema. A gente pode cantar as canções que vocês gostam. A gente aprende a linguagem da igreja local. A gente aprende a linguagem musical de cada, vamos chamar de tribo. Se você vai no Mevan, no domingo de manhã canta isso. Vai dar certo. Mas se você for ali, não, aqui canta isso aqui, ó. Se você for lá no Nordeste, no Norte, canta Filho do homem me libertou verdadeiramente. Gilmar Brito, vai dar certo. Se você for na Assembleia, canta isso aqui que vai dar certo. Quem ministra e canta aí, não é assim? A gente não conhece? E não tem problema, desde que. Por quê? Porque isso é um outro momento, é só um parênteses aqui. Isso tem um ambiente de sabedoria. Por quê? Porque a gente não está dentro do quarto, a gente está aqui para servir a mesa. Então a gente coopera. Então, cooperando para que ele seja o centro.
A gente cria um ambiente congregacional, cria um ambiente de adoração coletiva. Somente o quê? Que essas canções são iscas. As canções conhecidas, eles são iscas. Quando fisgou, pronto, agora ele mesmo é atraindo para ele mesmo. Agora, a gente pode usar como uma arma de manipulação. Aí é espírito de Jezabel, não é o Espírito Santo. Aí é somente... E para isso não tem que ter vida com Deus, para isso não precisa discernir ambientes. Para isso é só conhecer música e tocar. Só que a gente não quer um ambiente musical, irmãos. A gente quer um ambiente da presença, de intimidade. Amém? Só que nisso tudo, quem dizeis que eu sou? Eu gostaria de te dar... eu não sei quanto tempo que você vai precisar ou querer. Mas só para que você não seja distraído com nada... Feche os seus olhos durante um tempo. Se Jesus estivesse então com esse microfone perguntando para nós aqui: e vocês, discípulos, quem dizeis que eu sou? Fique à vontade. Com o coração eu creio e com os lábios eu confesso. Então não declara isso na tua mente somente, não. Por quê? Porque a palavra cria. Reuel, mas eu não sei o que dizer. Então faz o seguinte: Pai, revela-me o Cristo. E agora propositalmente, sem som, sem instrumento. Pode silenciar o instrumento, porque agora a gente não vai dar espaço para nenhum esquema humano. É por revelação. Fica à vontade, igreja. Começa a abrir os seus lábios e responder quem Ele é. Vai declarando. Enquanto isso, só quero trazer uma palavra de entendimento. E fica à vontade. Só declara quem vê. Como assim? Porque eles não viram que era o Rei da Glória sendo crucificado. É somente quem tinha a revelação. Assim como os 4 seres viventes têm olhos, eles estão declarando eternamente que Ele é santo. Por que eles declaram eternamente? Porque eles estão visualizando aquele que é eterno. Se você vê o que é eterno, você não tem como parar de declarar. Isso mesmo, vai jogando intensidade, paixão e amor nisso aí. Nesse momento é o momento em que não tem instrumento, não tem ninguém dizendo levante suas mãos, faça isso ou faça aquilo. Não tem a música que toca somente na nossa alma. Tem o Espírito que toca no nosso espírito, atrai a nossa alma e movimenta o nosso corpo. Então fica à vontade para corresponder com o Espírito Santo. Não sei se é para levantar as mãos, se é para ajoelhar, se é para cantar. Porque agora somos nós cantores sem os microfones. Somos nós músicos sem a baqueta, sem o violão. Mas você é um instrumento na mão do Espírito Santo. E assim como um músico extrai um som do seu instrumento, deixa que o Espírito extraia um som de você agora. Deixa que o Espírito extraia um movimento.
Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo buscas, Senhor, do que os olhos podem ver. Tu queres meu coração. Estou voltando. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz, quando a essência és tu. Só que quando nós temos um encontro com a presença, a gente tem um encontro consigo mesmo. A gente tem um encontro consigo. Por quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ei, não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Agora eu te digo que tu és. Aqui no original, você pode continuar adorando, tá? Você pode continuar mergulhado, você pode continuar. Porque o que está acontecendo dentro de você é uma chave girando. O que está acontecendo não é uma mudança de sentimento, é um nível de entendimento e revelação. Então fica à vontade, enquanto eu falo, fica à vontade para corresponder com o Espírito Santo. Porque ao mesmo tempo agora ele faz a gente olhar para si. Eu te digo que tu és. No original aqui está dizendo tu és Petros, porque eu sou a Petra. Eu sou a pedra de esquina, a pedra angular. E agora você é como eu. Agora você é a minha imagem, a minha semelhança. Então agora você é abençoado. Então agora que você é imagem e semelhança, você vai multiplicar, você vai governar, você vai sujeitar a terra, não agora da tua maneira, mas da maneira do céu. Porque agora você vai abençoado. Você não vai multiplicar para saber o quanto é abençoado. Você não vai mostrar o quanto de views, ou o quanto disso ou daquilo, o quanto é abençoado. Você vai mostrar que mesmo as nações te conhecendo, ou mesmo somente um quarto te conhecendo, você é a minha imagem, você é a minha semelhança. Agora então você vai da minha maneira. Você vai agora estabelecendo uma cultura. Porque até então, irmãos, se nós não tivermos uma revelação de quem Ele é, quando a música parar, eu não sei mais o que dizer. Quando a música parar, eu não sei mais o que fazer. Quando a reunião parar, também o meu culto para. Mas quando a gente tem a revelação de quem Ele é, a reunião termina, mas o culto ele somente permanece. E esse culto ao Senhor, ele não vai acabar nunca mais. A reunião é coletiva, gente, mas o culto é individual. A expressão é individual, a entrega é individual. A oferta daquela viúva foi da viúva, não foi de um grupo de pessoas. É específica, é individual. Não é quantitativo, é qualitativo. Não é o quanto canta, mas o quanto se rende enquanto canta. Eu também agora digo quem tu és. Muitas vezes essa imagem aqui do GPC que o Jackson colocou, daqueles entulhos, é aquilo mesmo. É como se nós tivéssemos ainda em meio a esses entulhos. E aí a gente remete lá na árvore do jardim. Ei, onde estás? Eles estavam atrás da árvore, atrás de uma estrutura. Então corta a árvore, não, ia se esconder atrás de outra coisa.
Porque o ponto não é a estrutura. A culpa não é da estrutura, a responsabilidade que é nossa. Porque a gente mudou tudo, mas de repente tudo mudou, menos nós mudamos. De repente tudo mudou, mas o coração ainda não é quebrantado e contrito. Então Deus está rejeitando. De repente tudo mudou, mas não tem fé. O que é um ambiente de fé? É um ambiente de expectativa, é um ambiente contemplativo. Enquanto você canta, poderoso Deus, aonde que está com a nossa cabeça, Gladys? A pessoa está cantando, mas é como uma chave, pastor Beto. Liga, desliga. De repente você está cantando, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Aí vem, glória a Deus, aleluia, aplauda o Senhor, vamos ficar sentados. E de repente, tipo, pum, acabou. Às vezes é tanto uma insensibilidade nossa, e quanto uma falta de sensibilidade nossa, que é só como se fosse um programa. Agora é isso. Não é um programa. É estar no colo do Pai, é estar envolvido pelo amado. É tanto uma sensibilidade, às vezes, de uma troca de canção, cara, que às vezes a gente fala ali naquele microfone, ei, não faz isso, não toca nesse bumbo aí. Não toca tão alto, porque vai distrair. Aí não é porque a gente é insensível, não, é porque é sensível. Não muda de música, pelo amor de Deus, não inventa moda. Às vezes é só ligar uma luz aqui em cima. Isso não é porque nós somos condicionados e escravos dessas questões. Não, agora é o contrário. É temor e honra pela presença. É aquilo, não faz nada, papai está em casa. É voltarmos a crer e honrar e ter temor, fala comigo, pela suficiência da presença. Porque Ele é suficiente. O dia que a gente achar que é um esquema, então arranca a gente dali de cima. A gente ministra seminários e seminários de louvor, de adoração, e falamos sobre questões técnicas, falamos sobre... Mas irmãos, o dia que a gente achar que é só por causa de um timbre, de um teclado tal, aí a gente desviou da essência da adoração. Porque de repente a gente está multiplicando, não uma igreja, não uma congregação, não discípulos, a gente só está multiplicando robôs. Porque aí quando aqueles que a gente prefere estão lá em cima, aí eles cantam o que a gente gosta aqui embaixo. Aí a gente sabe muito bem o que fazer, uau. Mas quando de repente, é fulano que eu não gosto, pronto, a gente já travou. Por quê? A gente se escondeu atrás da nossa árvore do jardim. A gente se escondeu agora atrás da nossa preferência, nossa estrutura. Fala comigo, estrutura. Aí é o Espírito Santo que tem que ministrar, porque são estruturas psicológicas, estruturas religiosas, estruturas denominacionais, estruturas geracionais, estruturas internas, irmãos. Aí é só Ele pode... Ele é o único que sonda mentes e corações. É só Ele que pode fazer essa obra de o Espírito de graça e sobre arrancar o véu que separava, aí já não separa mais. É o véu do entendimento, né? Aqui não é o véu do Santo dos Santos, é o véu do entendimento. Aí, agora, eu digo que tu és. Não confunda essa voz com a voz de Satanás, porque Satanás ele vem como um acusador. Satanás ele quer nos manter atrás daquela árvore do jardim. Fica no jardim, mas desde que você fique escondido atrás da árvore. Pode ir para o culto, mas desde que você continue só assistindo o culto. Ei, vamos lá assistir o culto lá de manhã? Isso. Continue indo, pode ir, mas desde que continue assistindo o culto. Culto não se assiste, culto a gente se doa, se entrega. Porque não é um programa que eu
fico clicando, agora a música tal, Adriano, agora a música tal, agora a música tal, agora a música tal. Não, agora é isso, agora é aquilo, agora é isso, agora... Não, aí eu estou assistindo. Filhos não assistem, filhos vai correndo para os braços do pai. Os filhos não sabem só que papai está em casa. Sabe por quê? Porque até fariseu convida Jesus. E convidando Jesus para a sua casa, foi o fariseu Simão, em Lucas 7:36 em diante. Mas até fariseu convida, mas só quem é apaixonado honra a presença. Só aquela mulher, cara, só quem sabe quem ele é. Só quem... Quantos aqui já ouviram que o culto não começa em casa? O culto não começa aqui, o culto começa em... Né? A gente... Mas só quem já foi tocado, e sabendo a mulher que Jesus estava na casa, levou o seu vaso de alabastro com unguento. Aquele vaso de alabastro, só para a gente terminar aí, não era só um adereço. Para ela era ela. Porque aquele adereço para ela dava valor a ela. É como arrancar é como alguns músicos, já como alguns de nós às vezes têm como os nossos instrumentos, não só um instrumento, que pode ser caro, a gente tem que ter cuidado, ok, mas ainda assim é só um instrumento. Mas quando aquilo se torna nós, aí a gente tem que ser atraído de novo para Deus. Para aquela mulher, ela era uma prostituta. O que dava valor a ela na sociedade era aquele vaso. Por quê? Porque era aquele perfume que perfumava ela. Ela não tinha um perfume próprio. Porque eles não tomavam tanto banho como nós tomamos. Você tomou banho, né? Eles não tinham tanto costume de tomar tanto banho. Pensa comigo, só faz uma matemática rápida. Não toma muito banho, é prostituta. Porque Isaías, não basta levantar as mãos, porque não posso suportar o ajuntamento que era para ser solene. As suas mãos estão cheias de sangue, ou seja, pecados não confessados. Vocês estão chegando imundo na minha presença. A gente pode chegar imundo, mas não pode permanecer mais imundo. E aos pés de Jesus, quer dizer, só relembrando, quando ela fica sabendo que Jesus estava na casa do fariseu, a Bíblia menciona isso. Ele levou o seu vaso de alabastro com unguento. Para que mencionar isso agora? É porque aquilo que dava valor a ela ainda estava presa àquilo ali. Sem isso não tem o valor. O que ela faz aos pés? Ela se postura contra Mamon. Era 1 ano de trabalho aos teus pés. Eu dou 1 ano de trabalho aos teus pés. Eu me posturo contra Mamon aqui. Tu és a minha porção e a minha herança. Outro bem não tenho além de ti, Jesus. Na casa de um fariseu, cara. Lá não tinha nem o tecladista do pastor Luiz Hermínio, que hoje é o chat, fazendo fundinho musical. Era uma casa de um fariseu. Não tinha nem um discernimento de ambiente. Não, tinha um cara atrapalhando ainda. Se esse soubesse, como diz aí, ainda estava jogando contra. Se esse soubesse que é essa mulher. Se esse fosse profeta, bem saberia que tipo de mulher que está ali tocando. Essa mulher é pecadora, ele estava falando com ele mesmo. De repente Jesus, que tem palavras de conhecimento, no Espírito Santo é brother, se eu fosse carioca, ele ia falar: Jesus, Simão está de caô aí, está com os papos errados aí. O que foi? Não está falando que não é profeta não. Mas por quê? Porque essa mulher, então, deixa comigo. Ei, Simão, opa, diz a mestre. Agora, mestre, no meio da adoração, né? A gente está aqui, aí tá, isso aqui, Adriano hoje ministrando, pelo amor de Deus, essa música de novo, não dá. Agora a gente quer dar uma oportunidade aqui para o irmão Reuel, para ele cantar uma canção. Aí a gente está aqui embaixo, só está falando mal, só está reclamando, só está não sei o que, está não sei o que lá, não sei... essa música que não sai dessa música, você não vai... Aí quando a gente sobe, agora aqui não era profeta, agora... A paz do Senhor, igreja. Agora é mestre. Diz a mestre. Que a gente sabe como se comportar muito bem, socialmente, religiosamente.
mas Ele sonda mentes e corações, cara. Ela sabia responder quem Ele é na casa de um fariseu. E às vezes a gente não está sabendo declarar quem Ele é na casa do Pai. Ela não tinha música e ela ajoelhou. E não tinha nenhum ministro dizendo: vamos nos ajoelhar. Não tinha ninguém dizendo: agora vamos ofertar. Porque ela entendia que adoração é oferta, e oferta é adoração. Ofertar é adorar, adorar é ofertar. E ela quebra com um vaso de alabastro. Ela se posiciona contra Beelzebu, máscara e aparência. E ela também se posiciona contra Jezabel. Manipulação, governo e domínio, que não é do Senhor. Mas aquele ambiente era um ambiente governado e dominado por um fariseu. E ela no seu alto nível de adoração, aonde agora sempre que for pregado o evangelho, isso vai ser sempre lembrado. Olha o nível de uma ministra de adoração, sem música, sem dança, sem instrumento, porque ela muito amou. Irmãos, só quem muito ama é porque foi muito perdoado. E somente quem foi muito perdoado é porque muito confessou. Quem muito confessa tem muito perdão. Aonde tem muito perdão tem muito amor. Amar é adorar. Fala comigo, amar é adorar. Então onde tem muita adoração é porque houve muito. E onde tem pouca adoração é porque houve pouco. Para quem tem muito, é aquele que sai de trás da árvore do jardim, arranca as folhas de figueira e volta a declarar: tu és. E aí tu és o quê? Aquela mulher, alguns teólogos dizem que ela foi a mesma livrada do apedrejamento, mas a gente não pode confirmar se foi ou se não foi. Uma coisa a gente tem certeza: ela já tinha tido uma experiência com Cristo, com Jesus. Ela conhecia. Porque ela não ia levar qualquer coisa, ela levou a ela, que representava ela. E o fruto do que ela fez aos pés, ela já sabia quem Ele era. Ela teve um encontro consigo mesmo. Não confunda quando Jesus diz: eu digo que tu és, com a voz de acusação de Satanás. Conheço você, fica levantando a mão aí, fica cantando, fica gritando, fica fazendo, fica acontecendo. Eu conheço, sei que você fez, eu sei isso, eu sei aquilo. Ei, estruturas precisam realmente cair, e estão caindo nessa manhã. Sabe por quê? Porque de repente você se vê: eu me identifico, eu me vejo nisso aí. Cara, eu não consigo nem dar o primeiro passo. Às vezes a gente tem uns cacoetes de púlpito, que a gente deu o primeiro passo, irmão, que Deus vai dar o resto. Deixa eu te falar uma coisa: se não é o amor, a graça, a misericórdia, o perdão, a gente não consegue dar nem o primeiro, porque Ele não vai perder para ninguém. Sabe por quê? Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio, Ele é o meio, Ele é o fim, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Ele deu o primeiro passo primeiro, quando Ele foi imolado, antes da fundação do mundo. Ele amou o primeiro, sempre Ele vai ser o primeiro. A gente aprende aqui porque a gente só dá porque Ele deu primeiro. A gente só ama porque Ele amou primeiro. A gente só perdoa porque Ele perdoou primeiro. Às vezes a gente não sabe como sair desse lugar. Fica tranquilo, por quê? Porque Jesus já foi aos mais baixos da terra e levou consigo o cativeiro e deu dons aos homens. Só para a gente terminar aqui, terminando o texto que fala em Mateus 16, que diz o que? 17: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro. Eu te digo que agora você é semelhante a mim. Eu digo agora o quê? Quando a gente não tem essa revelação. Lembra, pastor Beto, da história dos meus bisavós? Cara, história de separação, de idolatria, disso. Isso perpetuou nos meus avós, perpetuou nos meus pais. Como é que está teu casamento, cara? Como é que pastor, você lembra, né, como é que é o histórico da minha família, né? Não tem como dar bom, não tem como dar certo isso.
porque a gente ainda está ouvindo quem nós somos a partir disso. Agora, quando a gente ouve a partir do alto, a partir da palavra, quem nós somos, agora mudou a história. A história dos antepassados estão lá, mas o que vai mudar agora é aqui. E aí, como é que está o teu casamento? Pastor, deixa eu te falar uma coisa. Eu não quero mais saber o que aconteceu, porque se eu não vim de uma família que adora, vai nascer uma família de mim que adora. Se eu não vim de uma família que havia fidelidade, vai nascer uma família de mim que tem fidelidade. Porque agora, hoje na nossa nação, por enquanto, mas hoje, da porta para fora, quem governa, irmão, é o PT. Mas da porta para dentro da nossa casa, quem governa tem que ser o Espírito Santo. E é Ele que diz quem nós somos. É Ele que diz quem é você. É Ele que diz quem é a nossa casa, o que é a nossa família, o que nós somos, o que nós temos. Não é os sentimentos. E nós estamos numa guerra hoje, de uma geração de adolescentes, crianças e jovens, e até muitos adultos, se resumindo no que sente. E ali é só algo que Jesus disse aqui. Versículo 19: e eu te darei o quê? As chaves do reino dos céus. Só uma chave, uma das chaves. Lucas 11:52 fala sobre a chave do entendimento, dependendo da tradução, ciência. É só uma chave do entendimento, cara, na cabeça dessa galera. É no espírito, para entender, você não é o que você sente. Você não é o teu pecado. Você não é a tua dor. Você não é o teu tropeço. Isso tudo tem fim. Jesus já venceu isso. Ele nos deu a chave do reino dos céus. Se o diabo tem cadeias, irmãos, a gente aqui tem a chave. E acima de tudo, Jesus já levou o cativo a esse cativeiro. Só que às vezes a gente se mantém em esse lugar de cativeiro, se contentando em quê? Em que o outro diga quem ele é. Se contentando em que adorem para mim, orem por mim, leem a palavra por mim. Se contentando em vá por todo mundo por mim, pode ir por mim. Se contentando em, não, tem um enfermo ali, irmão, você pode orar por ele por mim. Se contentando em não ser discípulo, não ser a imagem. Não sendo a imagem, nós não somos abençoados. A chave do reino dos céus de Isaías 22 fala sobre a chave da casa de Davi, ou a chave da adoração. E a chave de Apocalipse 1:18, chave da morte e do inferno. Faz assim com a tua mão. Ele já te deu a chave do reino dos céus. Só que antes de ter nos dado a autoridade, Ele restaurou a nossa identidade. Fala comigo, a identidade do Filho é restaurada no Pai. Então agora com restauração vem a autoridade. Uma autoridade em que a gente vai fazer conforme o céu. Autoridade em que é isso que o que está em jogo na adoração é governo. O que está em jogo na adoração não é música. O que está em jogo na adoração não é views de canções, é governo. O que a gente precisa de restaurar não é que a gente tenha bons músicos de fim de semana. O que a gente precisa é que todos os sacerdotes sejam restauradores de um altar nos seus lares. Porque a adoração, o que está em jogo é governo. E quem governa sobre nós? Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Vai ficando de pé e declarando esse nome. Vai levantando as suas mãos e declarando o seu nome. Vai. Isso, declara quem ele é. E vocês, o que tem a dizer ao meu respeito? Agora, o Senhor, pode adorar o Senhor. Isso, vai declarando, vai liberando o seu nome. Somente o seu nome. Nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome. Jesus,
que estás aqui. Oh, posso sentir o seu calor. Vem me envolver, constranger com teu amor. Filho de Davi, filho de Davi. Os feitos do Senhor, traga à memória o que Ele tem feito, o que Ele tem sido. Isso automaticamente gera louvores, isso automaticamente gera gratidão, isso automaticamente traz à memória o que é real, traz à memória o que muitas vezes a gente esquece. E quando esquece, um ambiente de gratidão se ausenta. Quando a gente esquece, um ambiente de gratidão e ações de graça é uma expressão ao redor do trono. Então você pode ser grato nessa manhã. Seja grato diante de Deus. Vai, agradeça ao Senhor. Isso, vai, levante a tua voz, igreja. Agradeça, agradeça, isso mesmo. Não permita que os nossos olhos sejam cegos, mas tenha olhos abertos nessa manhã, tenha ouvidos abertos nessa manhã. Que sejamos batizados com o fogo de Deus, para que tenhamos olhos e ver, para que possamos ter ouvidos e ouvir, para que tenhamos voz, garganta e voz. Alguma voz sai da garganta. Sim, tornem-se semelhantes ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. O quanto neles confiam, o quanto se rendem. Declare ao Senhor: declaramos que outro bem não temos além de Ti. Tu és a nossa porção e a nossa herança. Oramos pelos nossos lares, pelas nossas famílias. Oramos pelos nossos filhos. Colocamos diante do Senhor o nosso ministério. Colocamos diante do Senhor o chamado, o ministério de cada um aqui. Sejamos aquecidos pela chama da Tua presença. Nós queremos declarar, Pai, sobre as nossas crianças, os nossos adolescentes, que não haja crise em sua identidade, que não haja crise na sua sexualidade, que não haja crise nos pais, nas mães, nas famílias, mas que tudo volte ao lugar, mediante a ordem da palavra que vem dos céus. E disse Deus: haja. O que não há, o que não existe ainda hoje na tua casa, que o verbo que se fez carne habitou entre nós, que o haja de Deus se manifeste na tua casa. E aonde não há ordem, que haja ordem. Aonde não há vida, que haja vida. Aonde existe idolatria, que haja santidade ao Senhor. Aonde existe câncer, que haja cura. Assim como o testemunho de hoje, essa manhã. Faz de novo, Senhor, faz outra vez, Senhor.
Quando a gente conta um testemunho, a gente acessa novamente o ambiente daquele lugar. Quando você testemunha de um lugar, de repente a pessoa nunca foi, e aí você conta sobre a tua casa, mas a pessoa nunca foi na tua casa, mas ela começa a visualizar. Fala comigo, imagem correta. Quando você lê a Bíblia, você tem uma imagem correta do que é invisível, e se torna verdade dentro de você. Por quê? Porque os seus olhos foram abertos, os seus ouvidos foram abertos. Então quando a gente conta um testemunho, a gente começa a visualizar aquilo. A gente começa um lugar, uma comida, uma fragrância, um som. Você começa a tentar, só que a gente não está imaginando o que não existe. Você está trazendo para o visível o que é invisível. Isso é um ambiente profético. Então, em nome de Jesus, levante suas mãos aí. Ele já te deu a chave do reino dos céus. Se posiciona, se postura. Se postura como ele se posturou contra o diabo, contra as trevas, contra Satanás. Se postura contra a idolatria. Se postura contra esse espírito de homossexualidade. Se postura contra essa agenda. Se o diabo tem uma agenda nesses dias, discípulos de Jesus, retomem a agenda de Jesus. Pregai o evangelho, anunciai a chegada do reino dos céus. A agenda de Jesus era uma só: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Ai, mas eu sinto. Você não é o que tu sente, você é o que a palavra diz. Eu te digo que tu és como Cristo. Tu és como Cristo. Tu és como Cristo. Tu és como Cristo. Tu és Pedro, tu és Petros. Tu és pequeno Cristo. Você é a imagem do céu. Você não é o que esta geração diz. Nós intervemos, Pai, com a chave da ciência e com a chave do entendimento. Que não haja só nessa manhã uma mudança de sentimento, mas que haja uma mudança de entendimento nessa manhã. Quando acessamos um ambiente de entendimento mais profundo, é gerado em nós um cântico novo, é gerado em nós uma expressão eterna. Nós acessamos pelo sangue do Cordeiro e pela cruz, pela vitória da cruz, a chave da casa de Davi, a chave da adoração, aonde os lares irão voltar a dar adoração àquele que vive e reina para sempre, aonde o modo de vestir, de falar, o que comer, o que ver, o que ouvir, o que ler, o que pensar, tudo vai ser exalado um bom perfume nas narinas do Pai. Não iremos ser um povo somente que canta, mas um povo que exala. Não somente que canta canções conhecidas, mas que exala um perfume que é gerado no quarto, que é gerado no secreto. Caia por terra agora os inimigos de Deus. Caia por terra agora os inimigos de Deus. Caia por terra agora os inimigos de Deus. Vem, isso, pode liberar na voz, vai. Caia por terra agora os inimigos de Deus. Caia por terra agora os inimigos de Deus. Sobre a tua casa, família. Caia por terra agora os inimigos de Deus. Jeová Sabaoth, Deus da guerra. Caia por terra agora os inimigos de Deus. Ricanjanava Sudra Noia Cheia. Caia por terra agora os inimigos de Deus. Caia por terra agora os inimigos de Deus. E se levanta um exército em Itajaí. Caia por terra agora os inimigos de Deus. Que se levante um exército de crianças, um exército de jovens.
capacete, com a couraça, com o escudo, com as sandálias, com a espada. Levante as suas mãos como segurando uma espada. Pega a sua Bíblia aí. Pega a sua Bíblia, porque a espada é a palavra. Pega a sua Bíblia ou seu celular. Se a Bíblia está no celular, pega o celular. Isso. Porque não é somente uma declaração legal, é uma verdade. Os inimigos de Deus, caia por terra agora em nome de Jesus. É por tua palavra que veio existir tudo. É pela tua palavra que tudo veio existir. E nós clamamos pela tua palavra onde não existe. Se existe cerviz dura, nos dê um coração quebrantado e contrito. Isso, ore mesmo, ore igreja, ore. Você é sacerdote, todo sacerdote é um intercessor e um adorador. O que Satanás deseja é calar a tua voz. Então levanta a tua voz em línguas. Então levanta a tua voz, seja em português ou seja na língua dos anjos. Ah, mas eu não estou sentindo nada. Não precisa sentir. Só basta crer. Só basta crer, só basta crer, só basta crer. Ah, mas eu não estou vendo. Ezequiel também não viu um exército. Ele viu somente. Ezequiel também só estava diante de um vale de ossos secos. Mas ele obedeceu uma palavra. Profetiza. Profetiza. Então profetiza nessa manhã, porque o vale é teu, meu irmão. Não foi outro que profetizou no lugar de Ezequiel, foi Ezequiel. Se esse vale é teu, Jesus está contigo nele. Ele é Deus Emanuel, Ele é Deus conosco. Então profetiza, porque vai se levantar um exército. Ah, mas os meus filhos são drogados. Vai se levantar deles mesmo uma geração em santidade e chapada no Espírito Santo. Não se cale diante do teu vale. Não se cale diante do mar fechado. Coloca o pé que ele vai abrir. Isso, ele é poderoso na batalha. Ele é Deus, Jeová Sabaoth. Ele é o Deus da guerra. Jeová Tsidkenu. Ele é Jeová Jireh. Ele é Jeová Shalom. Ele é Jeová Rafa. Poderoso na batalha. Poderoso na batalha. Poderoso na batalha. Comigo está. Poderoso na batalha. Poderoso na batalha. Poderoso na batalha. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Porque é isso que está acontecendo. Ele foi poderoso na batalha. E aí, assim como o Adriano está aqui com as mãos erguidas, quando Jesus estava acessando e agora vindo vitorioso e poderoso das batalhas, eles perguntaram: quem é esse o Rei da Glória? E Jesus então, ascendendo os céus com as miradas de anjo, eles começaram a responder: esse é o Rei da Glória, o vitorioso na batalha. Ele é o Rei da Glória. Aí, levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas poderosos em Deus, para fazer o quê? Destruir o quê? Sofismas. Outra palavra que fala é contra fortaleza. Contra fortaleza, sofismas e fortalezas.
Você sabe qual é uma fortaleza que às vezes a gente, diante de uma dificuldade, diante de um vale, a gente se prostra diante de Satanás. Não, pastor, não posso. Não. Quem sou eu? Da onde eu vim? E tal. Está faltando ouvir. Eu te digo que tu és. Porque quando tem essa chave do entendimento gira, aí agora tu se prostra diante de Deus para se levantar diante do inferno. É por isso que a palavra diz: e as portas do inferno não prevalecerão. Porque porta está parado, porta não ataca, a porta está parada, está naquele lugar. Aí a gente fica se prostrando lá e se levantando aqui. Aí se levanta contra Deus. Oh Deus, eu dizimo, eu oferto, estou no culto. Não, é o contrário. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Agora para se levantar lá, para a gente declarar o quê? Vem comigo. Pode crescer, vai. Para aqui declarar: poderoso nas batalhas, poderoso nas batalhas. Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? E quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? E quem é como nosso Deus? E quem é como nosso Deus? Poderoso nas batalhas. E quem é como nosso Deus? Poderoso nas batalhas. E quem é como nosso Deus? E quem é como nosso Deus? Pai, que possamos sair daqui desse lugar com entendimento renovado pela Tua palavra, um sentimento aquecido pelo Teu Espírito, e sim nosso corpo físico abraçado pela Tua presença. Que possamos, Senhor, materializar isso com fé, com oração, com adoração em nossa casa, com os nossos filhos, maridos, esposas, com os nossos pais, e que possamos ter sempre esse ajuntamento, Senhor, de um exército que se posiciona contra o mundo, contra o pecado e contra o diabo. Um exército que se levanta nesses dias como imagem e semelhança do Deus vivo. No nome de Jesus, aplauda ao Senhor.